Queridos irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal Palavra Sem Filtro. Hoje nós vamos para uma palavra que foi escrita por Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Desde já eu quero pedir aos irmãos que, se gostar deste vídeo, aperte o botãozinho aí de se inscrever, clique no like, que isso nos ajuda, a enganjar o canal, tá bom? E eu serei muito grato por isso. Vamos lá, irmãos. Hoje eu venho falar de uma coisa que todo crente passa. É o sofrimento, Todo crente, irmão, ele está fadado a padecer neste mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Jesus disse: odiados sereis por causa do meu nome. Paulo outra vez diz: se você quer servir a Jesus Cristo piedosamente, há de padecer. Ou seja, vai encontrar tribulações no seu caminho, Então, muita gente às vezes fica questionando, às vezes não entende, o porquê que está sofrendo, o porquê que aquilo está acontecendo com ele. Mas em primeiro lugar, irmãos, nós devemos colocar em mente uma coisa, que todo sofrimento que vem para nós é por duas coisas. Primeiro, ou é por permissão de Deus, ou é pela vontade de Deus, para que se cumpra o propósito de Deus nas nossas vidas. O sofrimento a gente pode enxergar como algo ruim, mas para Deus o sofrimento às vezes é um ensino, E por isso Ele permite certas vezes que nós sejamos, aspas, ensinados desta maneira. A própria psicologia diz que se o ser humano não tiver limite, ele se autodestrói, Então Deus, como é amoroso, e está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, se eu não me falha a memória, ou é 12, 10 ou 12, que Deus corrige aquele a quem o ama, e aquele que aceitar a correção será considerado como filho, porém o que não aceitar é considerado como bastardo, ou seja, não um filho original, um filho adotado, pela graça do planejamento de Deus, que foi a redenção dos nossos pecados através da cruz do Calvário, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, vamos a um texto. Olha, essa palavra é para você que está sofrendo e não entende porque está sofrendo, ou então está pensando que o seu sofrimento está além da conta. Eu trouxe um exemplo aqui de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Olha só que interessante, irmãos, como este homem tinha dedicação e propósito de seguir a Deus. Veja só o que ele passou. Você está reclamando da sua prova aí, do que você está passando? Escuta isso aqui para aliviar sua alma. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24 em diante. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo a ACF, tá? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo.
Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, ou seja, ladrões, em perigos dos da minha nação, os próprios dele, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Eita Jesus! Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém? Irmãos, olhe só que passagem, o quanto este homem sofreu por amor a Jesus Cristo. Paulo, irmão, ele é um dos titãs, né? Ele foi um grande homem de Deus, né? Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Eu não vou aqui tecer comentários sobre Paulo, porque nós sabemos a vida do apóstolo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos hoje é que o seu sofrimento, embora você esteja passando por um sofrimento árduo, saiba que existe maior sofrimento aos que antes vieram, antes de nós, né? E hoje em dia ainda existe muita gente que sofre mais do que nós, irmãos. Então essa palavra aqui é para você ver o quanto de sofrimento que esse homem passou por amar a Jesus Cristo e fazer a sua obra. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a vida do crente, ela é assim, ó. Muitas das vezes nós estamos para baixo. Muitas das vezes nós estamos fracos na fé. Isso é normal. Todo mundo passa por isso. Devido às tribulações, né? Às adversidades, né? O mundo requerendo cada vez mais de nós para colocarmos, né, alimentos, para cuidar de nossos filhos, né? Para fazer a obra principalmente. Veja só uma coisa interessante. Passei pela Bíblia e veja que todos os homens, em especial no livro dos Atos dos Apóstolos, todo homem que passava a fazer a obra de Deus, quando ele era usado por Deus, no outro dia vinha sobre ele algum tipo de aflição. Naquele tempo ou se prendia, ou se dava chibatada, ou até mesmo decapitava, né? Ou seja, existem vários exemplos. Paulo e Silas na prisão, né? E tantos outros, como ele próprio diz aqui, né? Foi preso várias vezes, né? Teve que correr, queriam matá-lo, e ele desceu por um cesto à noite, correndo, como um fugitivo, irmãos. Um homem de Deus, mas dado como fugitivo, né? Feito escória do mundo, tudo isso por amor do Evangelho. E muitas vezes eu e você reclama do que nós passamos, né? Eu mesmo, para quem não me conhece, eu ainda vou dar meu testemunho aqui, mas há 14 anos eu trabalho com libertação, né? Um trabalho muito árduo, né? Eu tenho que entrar onde poucas pessoas entram, né? Não gostam de fazer esse trabalho, porque há uma renúncia e há um preço a pagar. O nosso preço para ser salvo já foi pago por Jesus lá na cruz. Inclusive em Isaías 53, se você puder ler, você vai ver que ele sofreu muito mais do que Paulo e muito mais do que nós, para cumprir o propósito de Deus. E graças a Deus por isso, porque se não fosse isso, nós não teríamos salvação. Mas é para você entender que o sofrimento, primeiro, ele não é para sempre. Segundo, faz parte. Terceiro, há um Consolador sobre vós.
Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que lhe guiará, né? Então o Espírito Santo, ele nos consola das adversidades. E quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais cheios do Espírito Santo nós estamos, mais nós conseguimos entender a dificuldade que nos vem e ultrapassá-la. Porque aquele ditado, o crente, ele não fica na prova, ele passa pela prova, ou seja, é passageiro. Né? Então, irmãos, aprenda uma coisa: o sofrimento, a Bíblia diz que não é dado mais do que você possa suportar. Ah não, irmão, mas está doendo demais, está assim. Nosso corpo ele é programado para não sentir dor. Qualquer coisinha a gente, já fica com dor, o cérebro já quer um escape, uma fuga. E isso é do corpo, do ser humano. Mas quando nós passamos pela prova, nós aprendemos com Deus que nós conseguimos suportar muito mais do que a gente pensa. E aí é onde está a beleza de tudo. É que na próxima prova você vai estar ciente de que você tem forças para suportar. Porque você tem um Deus, você tem um Cristo que intercede por você. E além disso tem seu Espírito Santo em você, para lhe dar força, para lhe suster, para na hora que você não conseguir nem orar, ele vai interceder por você, gemendo junto com você. Aleluias. Então não se preocupe com o seu sofrimento, não olhe para o seu sofrimento, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Quanto mais você olhar para cima, mais fraca vai ficar as coisas da terra. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais você busca as coisas celestiais e olha para as coisas celestiais, a terra vai perdendo a força que ela tem sobre nós. A tribulação, a adversidade, a perseguição, ela diminui? Não. Mas você tem mais força quando você olha para as coisas celestiais, quando você busca os dons espirituais, quando você busca a aproximação de Deus em meio à tribulação. Foi isso que todos os que vieram antes de nós fizeram. Esse é o segredo de vencer a tribulação. Paulo e Silas, quando estava preso, eles não murmuraram, eles não, eles cantaram. E isso atinge o coração de Deus. Porque Deus vê a nossa fé, irmão. E a Bíblia diz que a nossa fé agrada a Deus. E o contrário também é verdadeiro. Sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. Né? Então fique com essa palavra, em nome de Jesus. Seu sofrimento não é nada. Porque você tem um Deus que pode tudo e que está com você neste sofrimento. Ele não promete que você não vá passar por sofrimento, mas ele promete estar com você no sofrimento. E você vai passar por isso e vai dar glórias ao Senhor, glorificar o nome dele, porque você é um vencedor. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todas as suas áreas. Amém? Obrigado, irmãos, por assistir. Me ajude com este canal, para que eu possa levar a palavra, me motive. Se inscreva, deixe seu like aí. Isso é importante para a minha motivação, para eu continuar fazendo isso aqui, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.